Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, na Sua presença, Pai, como um ser humano, eu me entrego nas Suas mãos, para que de mim saiam as Suas palavras, que não seja o homem, mas que o Senhor possa usar o homem e falar com Teus filhos, Pai. Por isso eu me entrego em Tuas mãos, coloco na Sua presença e peço que o Teu Espírito Santo toma o controle, Senhor, de tudo que for falado por mim, que o Senhor possa ungir, Senhor, os meus lábios para falar através de mim, Pai. Eu me coloco na Tua presença como esses irmãos que estão na Sua presença, com os corações rendidos ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Unja, Senhor, os ouvidos que irão ouvir a palavra e guarde os corações, Pai, para que eles possam reter a Tua palavra em seus corações e que eles possam, Senhor, sentir a Tua palavra para o tempo e a hora que nós estamos vivendo, a necessidade de atentarmos, Pai, para a Tua vinda, para a hora da partida de Tua noiva. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço ao pastor Albertino pela confiança e saudo a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Que está em Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 9 ao 11. Enquanto os irmãos acham, eu trago saudações do pastor Aparecido. Ele envia saudações a toda a igreja, ao pastor Albertino. Diz que está com saudade do pastor Albertino e que ele quer ter um tempo de companheirismo junto com ele. E Deus preparará tudo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou. Eu estou lendo a Bíblia na versão Scofield. Às vezes vai dar um pouquinho de diferença com a João de Almeida. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu também quero ler que está aqui na mesma página, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, no verso 16 até o 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podeis vos assentar. Nós não tínhamos premeditado para estar aqui, porém o Senhor nos viu aqui. Amém? Como vocês sabem, o pai estava de viagem para cá, não se sentiu bem, ficou em Ponta Grossa e nós não tinha nada certo de vir para cá, mas Deus colocou no meu coração e eu comecei a pedir ao Senhor, se fosse da vontade dele, que ele nos guiasse. E eu não falei nada para o pai que viria, porque se não desse certo de vir, ele poderia ficar chateado mais uma vez, que já a terceira vez que ele tenta vir, não dá certo. Mas Deus nos viu aqui e aqui nós estamos. Combinei com a minha esposa e ela disse, se você quer, estamos de acordo. Aí eu disse para o pai, que daí nós viria para cá. O irmão Paminonda disse que teria a vigília aqui, no dia 24 para o dia 25, e nós aqui estamos. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que o profeta, o irmão Brana, pregou, sobre a repentina e secreta ida da igreja, o arrebatamento. E o irmão Brana usou essas duas escrituras para ele falar sobre este sermão, sobre a ida da igreja. Mas antes eu quero falar com vocês, muitas vezes nós ficamos nos perguntando qual é o valor que nós temos. E muitas vezes, muitas pessoas querem colocar valor em nós. Quando eu digo em nós, em cada pessoa. Muitas vezes, muitas pessoas tentam colocar valor nas pessoas. Você conhece fulano? Você sabe quem é ele? Você sabe qual é o valor dele? Ou o que ele fez, ou o que ele está fazendo? E tenta degrinir a imagem de uma pessoa. Um certo dia, um menino, ele começou a pensar no valor dele. Quanto será que eu valo? Qual que é o meu valor? E aquele menino foi até o pai dele e ele disse: pai, qual é o meu valor? Quanto que o senhor acha que eu valo do senhor? O pai ficou perplexo, né? O menino perguntar para o pai. O pai ficou pensando, mas o que será que ele está pensando? Aonde ele quer chegar com isso? Porque ele quer saber quanto que ele vale. Então o pai, sem respostas para dar ao menino, o pai tinha uma pedra e o pai sabia que aquela pedra era preciosa. Então ele colocou aquela pedra na mão daquele menino e ele disse para o menino: vai, e na primeira venda que você chegar,
Você pergunta para aquele dono da venda quanto vale essa pedra. E você volta para me dizer o valor da pedra. Então o menino, ele foi, quando ele chegou naquele estabelecimento, ele pegou aquela pedra e disse para aquele senhor: quanto o senhor me paga por essa pedra? O senhor deu uma olhada assim de longe, para que vai servir para mim essa pedra? Para pôr sobre os papéis aqui, para não voar? E nisso tinha uma senhora que estava perto, ouvindo a conversa. Então aquele senhor diz assim: olha, menino, eu já tenho algumas pedras aqui para segurar os meus papéis, e eu não te ofereço nada por essa pedra. E aquela senhora, ouvindo a conversa, viu que a pedra era bonita. Ela disse para o menino: olha, eu ouvi você oferecendo a pedra para ele, a pedra é bonita, e eu te ofereço 20 reais pela pedra. E o menino disse, obedecendo ao pai, não era para vender, era só para perguntar o valor. O menino voltou, ele disse para a senhora: não, muito obrigado. E voltou e disse para o pai: pai, o dono da venda não pôs valor na pedra. Diz que para ele não tinha valor. Mas uma senhora disse que a pedra era bonita e ela me pagava 20 reais pela pedra. Então eu voltei para trazer para o senhor a notícia. E o pai disse para o filho: agora você vai lá no museu da cidade e você vai perguntar lá para o senhor do museu quanto que vale essa pedra. E o menino saiu e foi até aquele lugar. E quando ele chegou lá, ele perguntou para aquele senhor: eu tenho essa pedra e eu quero saber quanto vale essa pedra. E o homem do museu olhou a pedra e disse: ela é uma pedra rara, ela é uma pedra bonita e ela merece estar aqui nesse museu. E eu te dou 200 reais por ela. E o menino disse não, e voltou para dizer para o pai que ele tinha conseguido 200, ele já estava empolgado, porque o valor tinha subido 10 vezes mais. E o pai disse para ele: agora você vai até o centro da cidade, naquela joalheria fina que tem, e você chama o mestre joalheiro e mostra a pedra e pergunta quanto essa pedra vale. Então o menino correu até aquele lugar. A atendente veio, perguntou o que ele queria. Ele disse: eu quero falar com o mestre joalheiro. O mestre joalheiro veio. Ele disse: eu tenho essa pedra e eu quero saber quanto vale essa pedra. O mestre joalheiro pegou a pedra, analisou e pensou com ele: é muito rara. Essa pedra tem muito valor. Olha, menino, essa pedra, ela é uma pedra muito rara. Ela tem muito valor. Eu te ofereço 200 mil pela pedra. O menino saiu desesperado. Pai, eu encontrei agora, ele me disse que vale 200 mil a pedra. E o pai disse: meu filho, isso é só para você ver que depende do lugar aonde você está. E quem entende do que está vendo, pode colocar o valor. Então não deixe que ninguém coloque valor em você. Não deixe que ninguém te taxe de nada, dizendo que você é o que você deixou de ser.
vai para o altar, se coloca na presença de Cristo, aquele que te olhou lá de cima e viu o valor que você valia e foi até a cruz do Calvário e te pagou o preço de sangue para resgatar a tua alma. É nele que você deve buscar o seu valor. Amém? Poderia arrumar um pouquinho de água? Então, eu quero simplesmente nessa noite falar só um pouquinho sobre esse assunto. Somos nós que temos que ver o valor que nós temos, reconhecer quem somos nós, estar nessa posição para que possamos ser arrebatados. Às vezes, nós achamos que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu e nós ficamos pensando o porquê que nós ainda estamos aqui. Irmão Paulo, eu jamais, na minha vida de infância, me veria em 2022 para 2023, eu jamais pensaria estar vivendo nesse tempo. Dentro de mim, o arrebatamento já teria acontecido. E nós ficamos pensando o porquê que ainda nós estamos aqui e porquê que o arrebatamento ainda não aconteceu. Aqui na Bíblia nós encontramos aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Eu não quero entrar em pontos doutrinários, não quero entrar a profundo nisso. Mas o irmão Brana disse que o alarido, ele é a mensagem. A voz de arcanjo, a noiva precisa estar preparada para receber essa voz de arcanjo. Voz de arcanjo é poder de Deus nessa noiva, nessa igreja. O poder para chamar os mortos para fora. Voz de arcanjo é poder em você para colocar a mão sobre o seu filho e curar. Nós temos que ter isso dentro de nós. Nós não precisamos incomodar o pastor para ir orar pelos nossos filhos. Às vezes, muitas vezes não dá tempo. O pastor está distante. E você entra em desespero, o seu filho está passando mal. Você que tem que se posicionar e saber que você é um eleito que tem todo esse poder dentro de você. Deus te ungiu para essa hora. Um dia nós estávamos dentro da sala de casa, assim, um irmão da nossa idade, assim, naquele tempo a gente era mais jovem, tinha as crianças pequenas, e a menininha dele começou a passar mal, e ela começou a passar mal, e começou a vomitar do nada, assim, e aí as irmãs são mais desesperadas, e a irmã entrou em desespero, e vamos levar essa criança para o hospital, e vamos, e o irmão parou e falou, não, primeiro é Deus. E ele pegou e falou, irmão, nos ajuda em oração. Pegou a criancinha dele assim e expulsou aquele mal e pediu a cura e a libertação daquela criança. E a criança acalmou e não precisou ir para o hospital. Nós não temos que entrar em desespero. Nós temos um Deus que nos deu a promessa. Agora nós ficamos nos perguntando, mas por que ainda estamos aqui? É você que tem que fazer o seu inventário.
É você e Deus que tem que inventariar. Senhor, por que ainda estamos aqui? Mas muitas vezes nós queremos achar o culpado. Muitas vezes nós queremos achar que o pastor é o culpado. Muitas vezes nós queremos achar que a música da igreja é culpada. E nós queremos olhar para essas coisas e nós não vemos o que é necessário ver. Eu vou ler um parágrafo aqui que é mensagem do irmão Brana e os pastores. Ninguém é contra o que o profeta diz. O irmão Brana disse: se o teu pastor falhar e ele continuar falhando, troque ele. Troque ele. Eu vou ler, é mais segurança para vocês, é mais segurança para todos nós. Nós ler como o profeta falou. E muitas vezes, e eu confesso para vocês, que esse parágrafo aqui da mensagem, ele trabalhou muito comigo. Porque nós queremos ver o defeito dos outros, nós queremos ver o defeito do irmão, nós queremos culpar o irmão, nós queremos falar mal do irmão, nós queremos achar que o irmão não está certo, nós queremos achar que a igreja fulana não está certo, nós queremos achar que o companheirismo não está certo, que o companheirismo tem que ser outro, que tem que ser de uma forma, tem que ser de outra. Aí quando nós queremos achar o culpado da coisa, daí o profeta diz assim: veja você, Deus trabalha, parágrafo 58, da mensagem, a repetida e secreta ida da igreja, traduzida pelos crentes da Bíblia. Vejam vocês, Deus trabalha através do pastor para preparar a sua igreja. Ele trabalha através dos pastores para preparar a sua igreja. Mas ele diz assim, ele opera através dos louvores para preparar a sua igreja. E ele trabalha através de você para preparar a sua igreja. Se o seu pastor falhasse e continuasse falhando, você procuraria outro pastor imediatamente. Para você, rapidamente. E se o coral não cantasse, certo? E se o coral não cantasse certo, e se os solos não estivessem de acordo, você diria para o diretor, para a pessoa responsável pela música: não deixe mais eles cantarem, eles fazerem eu me sentir nervoso ao cantar. Se o pastor falhar, você pode trocar. Se a música estiver errada, você pode corrigir. Mas e quanto a você? E quanto a você, como indivíduo? Primeiro você tem que analisar você como indivíduo. O assunto é cada um como indivíduo, individual, estar na base, no centro certo. Aí quando você chegar no centro, aí você vai ver que não era o pastor, que não era a música e que era você que estava fora. Aí o irmão Brana continua perguntando: como você falha em sua vida diária? Como você se reconcilia com Deus? O que Deus quer dizer para você ser uma luz brilhando sobre um monte? Você tem que ser uma luz brilhando em cima de um monte. Nessa mesma mensagem aqui, um irmão se converteu e foi para a igreja. E o profeta diz assim, que o pastor estava
preocupado e querendo saber como que aquele irmão tinha se convertido e chegado no altar. E o pastor foi perguntar para ele: irmão, você tem vindo na igreja? E qual o sermão que eu preguei que comoveu com você e que você se rendeu a Cristo? Irmão, qual foi o louvor que foi cantado, irmão, que mexeu com você e você veio ao altar e se converteu? E o irmão respondeu: irmão, pastor, não foi o louvor, não foi a sua pregação. Pastor, eu trabalho no mesmo lugar aonde um irmão dessa igreja trabalha, pastor. Pastor, eu fiz de tudo. Pastor, eu fiz de tudo para que ele negasse a fé. Pastor, eu critiquei, eu zombei, eu fiz de tudo. E eu nunca vi uma pessoa tão se posicionada com Cristo como esse irmão, pastor. E eu almejei ser como ele, e eu desejei ser como ele. E para mim ser como ele, pastor, a única maneira é eu me render a Cristo e servir o Deus que ele serve. Será que nós estamos prontos para viver um tipo de vida onde outra pessoa almeja ser como nós e viver o mesmo tipo de vida e servir o mesmo Deus que nós servimos? Será que a nossa vida está convidando ao Senhor para arrebatar a sua igreja? Será que nós estamos prontos para que Ele realmente possa vir? Será que nós estamos nos alimentando da maneira correta? Será que nós nos estamos fortificando para nós estarmos prontos, para nós dizermos: ora vem, Senhor Jesus? Ah, mas eu não vou mais não. Eu não vou lá mais não. A igreja não me serve mais. Não está me servindo mais a igreja. Não está me servindo mais o companheirismo. Não tem mais como eu continuar. O irmão Brana diz aqui nessa mensagem. O irmão Brana diz assim: não depende do Tabernáculo Brana, nem mesmo de alguma outra igreja. É uma decisão sua como indivíduo. O irmão Brana diz assim mais para cima: eu não sei aonde o Tabernáculo Brana vai parar. Então o irmão Brana diz assim: você não depende nem do Tabernáculo Brana, não se firma o pé no Tabernáculo Brana, em outras palavras, não se firme o pé na placa da igreja, não se firme o pé no companheirismo, se firma o pé na palavra de Deus. Quero que vocês entendam que não tenho nada contra nenhum companheirismo. O que precisa é que haja uma união, e só vamos estar nessa união se nós olharmos somente para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós somente se revestir e buscar a encher a nós mesmos como indivíduo, a estar cheio do Espírito Santo de Deus, caminhar, deixar Ele caminhar sobre os seus pés, deixar Deus habitar em você, para que Deus possa estar em carne humana, caminhando na sua cidade, para que Deus possa estar em carne humana no teu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, alguém possa olhar para você e para mim, e ele ver Deus em mim, ver Deus em você, e ele almejar ser como nós, e ele almejar, e assim nós podemos estar prontos, cada um fazendo a sua parte, cada um buscando a fazer o que
compete a cada um fazer para que nós possamos ir embora desse mundo. É o que nós necessitamos. Quando criança, conversando com o Gilberto e falando sobre quando Cristo viria, quando nós seríamos arrebatados, e ele falou assim, eu creio que vai ser lá por um 2015. É que 2015 estava uns 30 anos para frente. E o 2015 já ficou 7 anos para trás. Você concorda comigo que nós devemos fazer a nossa parte? Cada um fazendo a sua parte, o corpo de Cristo entra em perfeição. Aí, como alguém já citou aqui, daí os mortos também vão ser levantados da tumba. E eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por essa perfeição. Mas nós estamos querendo mudar a esposa primeiro. Nós queremos mudar os filhos primeiro. Nós estamos querendo mudar o diácono da igreja, o pastor, porque muitas vezes nós queremos mudar até o pastor. E o assunto é com nós. É nós mesmos. Incline sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus e Pai Celestial, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas e sabe a necessidade que eu tenho de estar cheio com Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu quero mais e mais e mais de Ti, para que o Senhor governe a minha própria vida, que o Senhor possa andar sobre os meus pés, e que o mundo possa ver o Senhor em mim, Pai. Então eu me rendo nesta hora e clamo pelo o Teu Espírito Santo, Senhor. Não me deixe caminhar sem o Teu bendito Espírito Santo, Pai. E eu também coloco a vida de cada um de meus irmãos na Sua presença, Senhor. E creio que eles estão com os corações compungidos para se encher com Teu Espírito Santo, Pai. Colocarmos a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida em linha, para que nós possamos ouvir as trombetas tocarem no céu. Ó Deus, tenha misericórdia da Sua igreja, da Sua noiva. Que haja um derramamento do Teu Espírito Santo, Pai, e que as correntes possam ser quebradas. E que aqueles que crêem no Teu profeta, aqueles que crêem nessa mensagem de todo o coração, possa dar as mãos e caminhar unidos, preparados para encontrar com o Senhor nos ares. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor tome, Senhor, essa noiva em Tuas mãos, e que o Senhor sacuda, e que o Senhor acorde a cada um de nós. Acorde-nos, Senhor, acorde-nos, para que nós possamos usar o poder da palavra em favor dessa noiva, em favor desse povo, para que esse povo possa ver o Senhor além nas nuvens e irmos embora deste mundo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu Te peço e Te agradeço, Senhor.